Sejam bem-vindos, o meu nome é Leatrice e hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas questões que vêm acontecendo quando nós interagimos mais com a tecnologia. Uma das coisas que eu noto é que com o advento, na verdade, da tecnologia, da internet principalmente, nós começamos a perceber, a receber, inclusive, mais informações de processos de cura. Nós temos muitas filosofias orientais e muitas coisas já a nível ocidental que nos remetem a uma mudança interna, a uma reforma íntima, como nós costumamos dizer dentro da doutrina espírita. Quem me conhece, mesmo quem me conhece de quando eu era mais jovem, sabe que eu sempre fui reencarnacionista, eu sempre acreditei em reencarnação. Então, mesmo tendo sido criada dentro da doutrina, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, eu sempre disse que a reencarnação existia. E é óbvio, com o passar dos anos, eu comecei a estudar mais sobre esse assunto, que na cultura oriental, por exemplo, é muito frequente. Na verdade, a cultura oriental ela é baseada muito nas reencarnações. Então, as pessoas elas buscam, do que eu já consegui compreender até agora, estudar sobre isso, analisar como é que está sendo a encarnação atual, com base talvez nas coisas que ela venha trazendo para se melhorar, para passar para a próxima encarnação sem tantos débitos. Isso com o advento da doutrina espírita, que é muito recente na nossa história humana. No lado ocidental, ou seja, aqui deste outro lado do mundo, nós começamos a prestar um pouco mais de atenção a estudos, a situações, enfim, buscas que no Oriente já são feitas há centenas de anos, para não dizer milênios de anos. A própria cultura chinesa mesmo já tem mais de 5.000 anos de existência. Então vejam que não é uma busca recente e também não é um privilégio da doutrina espírita falar sobre vida após a desencarnação, não é o que a gente costuma chamar vulgarmente vida após a morte, e muito menos falar sobre reencarnação. É algo que é recorrente na história da humanidade, principalmente nas culturas mais antigas ou naquelas culturas que já têm muito mais caminhada histórica do que a nossa, por exemplo, brasileira, que tem pouco mais de 500 anos. Então, como eu sempre gostei muito, eu busco informações neste sentido. Inclusive, um dos cursos que eu já fiz foi de psicoterapia reencarnacionista, que me esclareceu muito mais coisas acerca das minhas próprias caminhadas. Mas o que eu quero conversar com vocês hoje, porque aquela pessoa, obviamente, que gosta do tema reencarnação vai continuar assistindo este vídeo, é como nós podemos ir trabalhando em nós estas questões que nós vamos compreendendo que nós estamos trazendo. Eu costumo dizer que nós não temos defeitos. Aí o pessoal ri de mim, eu digo não. Nós temos qualidades que estão sendo melhoradas, que estão sendo trabalhadas. E sempre eu dou como exemplo a paciência. As pessoas dizem, eu sou impaciente. Mas às vezes essa mesma pessoa que diz que ela é impaciente, ela senta por 3 horas e brinca com uma criança. Convenhamos, para brincar durante 3 horas com uma criança, a pessoa tem que ter paciência com os seus processos, com os processos da criança, com os questionamentos que a criança faz. Por mais que seja agradável, essa é uma característica, essa é uma qualidade que a pessoa já tem. Aí ela chega e diz assim, mas eu não tenho paciência de ficar com a minha avó 20 minutos, ela me incomoda com aquele monte de perguntas que ela faz. E a criança, durante 3 horas, não fez perguntas? Portanto, eu sempre costumo dizer isso. Sim, a paciência a pessoa já tem. Ela ficou 3 horas com a criança. E a criança fez perguntas. Ela respondeu perguntas da criança. Qual é a diferença de responder perguntas da avó por 20 minutos?
Aí a pessoa diz que não tem paciência. Não, ela tem paciência, sim. Ela precisa lapidar essa paciência, melhorar essa paciência para estar com uma pessoa de mais idade. Por quê? Porque nós trazemos culturalmente aquele conceito que depois que eu cresço, que depois que eu viro adulta, eu já trago uma série de informações que eu não preciso ficar repetindo nem perguntando novamente. Mas uma das coisas que nós às vezes desconhecemos e muitas vezes nós não compreendemos é que à medida que o nosso corpo físico vai envelhecendo, certas capacidades cognitivas, capacidades da mente, elas vão se deteriorando. Então, aquela mesma pergunta que a criança faz e nós respondemos com paciência porque a estamos educando, aquela pessoa de mais idade também pode estar fazendo. E nós dizemos, eu não tenho paciência porque ela já sabe. Será? Ela saber sabe. Algum dia foi informado para ela enquanto ela era criança ou quando ela era adolescente, no colégio, enfim. Mas a cognição, ou seja, a função cerebral que busca esta informação a nível memória, está danificada. Por isso que ela pergunta de novo. Então, na verdade, nós estamos educando novamente essa pessoa que tem mais idade. Mas por que eu falei isso? Porque exatamente este é o nosso processo enquanto reencarnantes, enquanto espíritos que estamos vivenciando reencarnação atrás de reencarnação para o nosso aprimoramento. Ou seja, uma série de informações nós já temos. Nós estamos com a nossa cognição em relação a estas informações dificultada em função deste corpo físico denso que não facilita a comunicação com o plano extrafísico. Então nós precisamos nos relembrar das coisas. Muitas vezes, quando a gente está estudando, não é, ou assistindo uma palestra, ou vendo um vídeo, ou lendo um livro, a gente tem aquela sensação, pô, mas isso eu já sei. Eu não precisaria estar vendo de novo, eu não precisaria estar escutando novamente isso. E às vezes a gente se irrita, mas sai do ambiente ou desliga o vídeo, enfim, ou para de ler o livro. Mas pensem comigo, se eu já sei, é porque esta informação realmente está dentro de mim, de algum momento da minha história enquanto espírito reencarnante. Por que eu tenho a sensação de que eu já sei? Porque ela já está dentro de mim. Por que eu me irrito com aquilo? Eu estou me irritando com a pessoa mais velha e não com a criança. Porque eu preciso reaprender, eu preciso recolocar aqui dentro do meu cérebro esta informação. Para eu poder trabalhar esta informação nesta encarnação. Porque ela deve ser importante para eu passar de nível, como eu costumo dizer. E como a gente faz no jogo, que a gente passa de níveis, para eu passar de nível com esta informação. Aquela pessoa de mais idade, ela precisa ser relembrada daquela informação. Nós também, enquanto reencarnantes. Só que é bem interessante esse processo. Muitas vezes, a gente, agora com o advento da internet e obviamente agora com essa questão toda da pandemia, que a gente está usando muito mais a tecnologia da internet para descobrir ou para aprender ou para estudar uma série de coisas que provavelmente a gente já saiba, mas precisa um plus, né? Precisa um a mais para compreender determinadas coisas. Nós vamos encontrar muitas ferramentas, não é? A meditação mesmo é uma das mais antigas ferramentas, a yoga, não é? Mas tem muitas coisas modernas, vamos dizer assim, que estão chegando até nós. Ou não tão modernas. Na verdade, elas são pesquisas, são estudos muito antigos na nossa própria história humana que estão sendo redescobertos e traduzidos para uma linguagem mais moderna, uma linguagem que nós consigamos compreender melhor. Como a própria questão do estudo da doutrina espírita, por exemplo. O Pentateuco, que são as 5 obras básicas, as pessoas às vezes têm dificuldade de ler porque a linguagem utilizada é uma linguagem de mais de 100 anos, que não é mais tão comum hoje em dia. Então, o que nós fazemos quando nós estudamos?
as obras. Nós temos que traduzir para uma linguagem mais moderna, mais coloquial, uma linguagem que nós compreendamos melhor. Porque, afinal de contas, nós nascemos num ambiente em que a linguagem utilizada já é diferente. É a mesma coisa com as crianças que estão nascendo agora. Como eu costumo dizer, elas já nascem sentadas num computador. Para elas é muito simples assimilar toda a parte tecnológica e sair trabalhando com o computador, com o celular, com o tablet. Olha, talvez seja mais fácil para elas, inclusive, fazerem um vídeo do que para nós, que viemos de uma outra informação tecnológica, que era a do mimeógrafo, que era da máquina de escrever. Quando começou o computador era o disquete, que hoje em dia é museu. Vejam, em um espaço de tempo muito curto, a nossa tecnologia nos facilita tantas coisas que às vezes nem nós nos lembramos que nós vivíamos sem celular, que nós brincávamos na casa dos outros, enquanto crianças, sem celular. Nossa mãe, nosso pai não sabiam onde nós estávamos, a menos que perguntasse. O vizinho, viu a fulana, viu? Né? Aí eles diziam, tá brincando lá na esquina, na casa do Joãozinho. Hoje, às vezes, nem nós nos lembramos que nós passamos por esta fase. Então, o que eu quero dizer com esta conversa toda? Que muitas vezes nós ficamos assim, eu gostaria de saber quem eu fui em encarnações passadas. Muitas vezes a gente diz, aquele sonho, eu fui um rei, eu fui uma rainha, um príncipe, uma princesa. Fantástico. Obviamente, nos meus estudos, nas minhas terapias, já foi mostrado para mim que eu fui uma rainha. Só que eu era muito déspota. Vejam, eu fui uma rainha. Só que a gente traz um conceito muito romantizado de quem a gente pode ter sido. Porque vamos lembrar, se esta é a nossa melhor reencarnação, porque nós trazemos uma série de informações e fomos nos melhorando ao longo das eras, por uma questão de lógica, provável que toda essa pessoa amorosa que eu sou hoje seja fruto de quem eu já fui, mas não quer dizer que eu sempre fui uma pessoa amorosa. Eu posso ter sido realmente uma pessoa muito déspota, uma pessoa muito má, o que não invalida eu ter aprendido uma série de coisas ao longo das minhas reencarnações para hoje ser essa pessoa, como eu costumo dizer, linda e maravilhosa que eu sou hoje. Eu sou o fruto de toda uma caminhada, de toda uma experiência, de toda uma vivência que fez com que eu avaliasse dentro de mim determinadas coisas, pesasse, isto é bom, isso não é bom, isso me serve, isso não me serve, isso é adequado, isso não é adequado, e começasse a trazer para dentro de mim as informações que eu considero melhores. Portanto, para nós sabermos quem nós somos é muito fácil. Quem eu sou hoje? Quais as questões que eu ainda tenho dificuldade? Que são mais desafiadoras para mim? É óbvio que se eu sou uma pessoa que me irrito com facilidade, eu vou ser colocada num ambiente que teste isso, que faça esse teste. Se eu tenho qualidades que estão sendo melhoradas, que melhor lugar para testar a minha falta de sensibilidade com irritação do que um lugar que me irrite, para eu poder observar isso e dizer, opa, isto eu não quero mais para mim. E fazer a opção de continuar mudando, de continuar melhorando. São as estações da nossa alma. Todos nós passamos por todas as estações ao longo da nossa vida. Lembremos só desta nossa reencarnação. Não precisamos lembrar de outras, mas só desta nossa reencarnação. Quantos invernos, quantos outonos, quantas primaveras, quantos verões nós já passamos, fisicamente falando e emocionalmente falando. Quantas vezes nós nos sentimos entristecidos, nós nos sentimos chacoalhados como no meio de um temporal, mas nós estamos aqui. São coisas que vão nos transformando e vão nos melhorando e vão nos dando a chance de reavaliarmos dentro de nós coisas que nós já trazemos conosco. Quando a gente quer definir uma caminhada, a gente tem que ter uma ideia mínima
de onde a gente está. Começa por aí. Eu proponho um pequeno exercício para vocês. Imaginem um local que vocês foram uma única vez. Vamos dizer que seja no meio de um campo, tá? Meio de um campo, que vocês foram uma única vez. Vocês têm algumas casas ao longe, alguns animais por perto, pode ser algumas vacas, umas ovelhas, que vocês reconheçam, mas que vocês só estiveram uma vez nesse lugar. Uma única vez. Aí, ou seja, a informação do local vocês já têm. A informação das sensações, dos sentimentos, das emoções, ao ter visitado aquele local pela primeira vez, já está com vocês. O que vocês têm que fazer para avaliar para onde vocês vão? Saindo daquele ponto em que vocês foram colocados, por exemplo, vamos dizer que tenham sido vendados e levados para esse local. Tiram a venda de vocês e dizem para vocês, bom, agora volta para casa. Mas a informação vocês têm, vocês já foram colocados lá anteriormente. Ou seja, vamos passar para as reencarnações. Numa reencarnação anterior, vocês receberam essa informação. E agora, vocês estão retomando esta informação para, a partir dela, continuar uma caminhada. No momento em que vocês pegam e olham à volta de vocês e reconhecem o local, ou seja, vocês buscam aquela informação que vocês trazem e reconhecem o local, vocês aí vão ter condições de dizer, bom, se eu caminhar para este lado, eu vou parar naquelas casas, mas se eu for por este lado, eu também posso parar naquelas casas, mas a minha caminhada vai ser mais extensa. Aqui o caminho é mais pedregoso, aqui eu passo por uma ponte, é mais suave o caminho. Eu levo mais tempo, mas eu sei que eu chego lá. Então vejam que é muito fácil nós nos analisarmos frente às coisas que são colocadas para nós. A questão é nós reconhecermos que elas estão sendo colocadas para nós, para que nós tomemos a decisão da direção que nós queremos tomar. Eu quero chegar lá, mas como é que eu faço para chegar lá? Eu estou falando isso justamente em função da multiplicidade de ferramentas que nós temos hoje. Tá? Eu comentei sobre a meditação, sobre o yoga, são 2 ferramentas. Nós temos N ferramentas, tanto no Oriente, ou vindas do Oriente para nós, quanto as que já estão no Ocidente, traduzidas numa linguagem mais acessível. Então vejam que não é complicado, vamos dizer assim, no sentido da palavra, nós reconhecermos algumas coisas que talvez sejam melhores para nós. Nós temos essa ânsia de melhorarmos, de sabermos para onde nós queremos ir. A nossa missão de vida, não é? As pessoas ficam naquela, o que eu vim fazer nesta vida? É simples, nós viemos nos melhorar. Não precisa ser nada estrondoso, não precisa ser nada grandioso. Nós conseguirmos levantar, por exemplo, às 7 da manhã todos os dias e cuidarmos de nós, pode ser simplesmente a nossa missão dessa encarnação. Porque isso vai me melhorar. Isto é o que eu preciso. E como nós só podemos dar aquilo que nós temos, é óbvio que eu preciso me melhorar. Eu preciso cuidar de mim. E isso não é egoísmo. Isto é amor. Amor próprio em primeiro lugar. Eu só posso dar amor se eu tiver amor. Eu só posso dar tranquilidade se eu tiver tranquilidade. Eu só posso dar carinho se eu tiver carinho. Eu só posso falar assim, tranquila, calma, serena, se esta essência já estiver dentro de mim. Eu sou bem aloprada para conversar, quem me conhece sabe. Mas se eu consigo falar com calma, é porque esta essência já está dentro de mim. Se eu consigo fazer determinadas atividades, é porque a essência dessas atividades já está dentro de mim. Mas em alguns momentos é complicado, é difícil, eu perco a cabeça. Mas esta é a minha melhoria. Mas eu já sei fazer. Eu preciso trabalhar como fazer. É a mesma coisa que eu digo, nós temos cordas vocais, nós falamos. Cantamos? Eu canto.
mas não é uma coisa afinada. Agora, se eu começar a trabalhar as minhas cordas vocais, se eu buscar um atendimento especializado, alguém que me auxilie a trabalhar para cantar, vocês vão ver assim, realmente uma pessoa fantástica daqui a 3, 4, 5 anos. Por quê? Porque eu, com aquilo que eu já tenho, que são as minhas cordas vocais, eu desejo algo, cantar, por exemplo, e busco as ferramentas que vão me fazer chegar até lá, ou seja, aquelas pessoas que podem me ajudar, aqueles mecanismos, aqueles exercícios que podem me ajudar a chegar ao meu sonho, cantar. Eu cantar bem, né? Porque cantar eu canto, mas cantar bem, cantar de forma afinada, quem sabe até cantar de forma profissional. Então vejam só, o que eu quero deixar aqui de reflexão para nós é nós conseguirmos sentar, parar e observar aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Ah, mas eu não tenho nenhum sonho, eu não tenho nenhuma intenção, eu não sei o que eu quero da vida. Muitos podem dizer isso. Claro que sim. Eu mesma, para mim, é um pouco desafiador eu pensar 5, 10 anos adiante. É desafiador. Mas uma coisa eu sei. Eu quero ser uma pessoa que consiga estudar cada vez mais, que eu consiga trabalhar cada vez mais a paciência, a tolerância, o amor com as outras pessoas, o amor comigo em primeiro lugar. Então, são coisas relativamente simples. É eu tomar a decisão de todos os dias fazer um pouquinho. Não precisa ser nada gigantesco. Se eu me propuser uma meta de que eu vou todo santo dia, às 6 da manhã, estar em pé, eu vou me frustrar. Porque às 6 da manhã, normalmente, eu estou ferrada no sono. Então, o que eu tenho que fazer? Eu quero chegar a levantar todos os dias às 6 da manhã, coisa que para muitos é simples, é muito fácil. Para mim não é tão simples, muitas vezes, não porque eu não goste de levantar cedo, mas é que eu durmo muito tarde. Então, o que eu tenho que fazer? Eu já sei que eu durmo tarde, eu quero levantar mais cedo. Eu sei que o meu corpo precisa de determinado tempo de descanso para que eu passe bem o meu dia. Então, são várias informações que eu tenho que juntar para adequar ao que eu quero. Mas eu continuo querendo levantar às 6 da manhã, porque eu gosto de ver o dia nascer, eu gosto de tomar um chimarrão cedo, eu quero, na verdade, começar a fazer uma meditação assim que acordo. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Começar pelas minhas informações básicas. 10 minutinhos, 15 minutinhos antes do que eu costumo deitar, eu me deito e procuro dormir. E vou adiantando esse tempo. Até que eu consiga, por exemplo, deitar meia-noite. O meu normal é 2, 3 da manhã, às vezes 4. Eu realmente gosto da noite. Eu me sinto muito bem à noite. Mas eu quero levantar cedo. Então eu vou ter que ir acostumando meu corpo devagarinho. Eu quero estudar, por exemplo, numa faculdade. Como é que a gente chega para estudar numa faculdade? A gente não tem que passar todos os anos escolares para chegar a estar habilitado a entrar numa faculdade? É a mesma coisa. Quantos anos nós levamos estudando para termos a habilitação necessária, ou seja, condições muitas vezes não só cognitivas, mas de conhecimento para entrar num nível de universidade? Vamos transpor isso para o nosso dia. Eu não preciso fazer tudo de uma vez só. Eu vou fazendo aos poucos, como os anos escolares. Eu vou fazendo devagarinho, uma vez, outra, até que eu chegue aonde eu quero. E vejam só, eu não preciso me colocar uma meta inatingível, mas uma meta plausível. Uma meta que a minha lógica diga, sim, isto eu consigo. Eu tenho um corpo físico que pode se habituar a isso, eu tenho uma vida familiar que eu posso chegar lá, eu tenho uma vida profissional que me permite chegar lá. Então eu tenho que saber minimamente aonde eu estou e quais as ferramentas que eu tenho.
Até porque, no momento em que eu consigo descobrir aonde eu estou e o que eu tenho para poder trabalhar, eu posso escolher como solucionar estas questões. Eu tenho medos, fobias, eu tenho uma série de questões que eu quero resolver. Eu primeiro tenho que me situar na minha vida o que me dá medo, quais as minhas fobias, como talvez eu cheguei ali não seja importante, mas é importante sim eu saber o que eu quero melhorar. Eu tenho medo do escuro, mas eu quero melhorar esse medo agora? Ou outras coisas ainda são prioritárias? É interessante isso. Nós só vamos trabalhar, nós só vamos melhorar, nós só vamos realmente fazer por nós aquelas coisas que nós considerarmos que são prioridade. O que não é prioritário, nós não vamos sequer pensar no assunto. Então é importante isso. Eu saber o que eu quero, mas nesse sentido, isto é prioridade para mim agora? Porque as outras pessoas podem dizer assim, Léo, olha só que bagunça, tu dorme às 4 da manhã, tu levanta às 10. Tu tem que aprender a levantar às 6. Mas é prioridade para mim? Se não for prioridade, eu vou continuar dormindo às 4 e levantando às 10. Eu vou igual fazer as coisas que eu preciso fazer durante o dia. Vejam só, nós não precisamos nos pautar pelos outros, mas nós temos que nos pautar por nós, aquilo que realmente vai fazer com que eu fique bem. Óbvio que eu não posso e não devo desconsiderar o conjunto total da obra. Eu trabalho num ambiente em que o horário comercial começa às 8 da manhã. Portanto, é adequado que eu não levante às 10 em função do horário comercial, mas às 8, como máximo. Então, eu posso ir adequando estas questões. Eu não preciso dar murro em ponta de faca, como a gente diz, eu não preciso brigar com ninguém sobre essas questões. Mas eu posso internalizar e saber, isso está me fazendo bem? Isso realmente está colaborando para que eu continue me melhorando e melhorando as situações à minha volta para chegar aonde eu quero? Tem muita coisa que a gente tem para estudar, para se analisar, para buscar de informações na própria internet. Nós temos muitos cursos, muitas pessoas nos dando assim chaves de ouro, chaves maravilhosas para uma mudança. E às vezes a gente paga caro, como a gente diz, um curso que não nos leva a caminho nenhum daquele que nós queríamos. Por que não? Porque de verdade isso ainda não foi prioritário na minha mudança. Mas é importante porque já está dentro da minha informação. Eu já tenho essa informação. Ela já está guardada dentro de mim. No momento que eu quiser acessá-la e realmente dizer, bom, eu vou por este caminho, eu já tenho essa informação comigo. Então nada é desperdiçado. Nada. Nada vai ser em vão. Nada vai ser à toa. Tudo vai fazer com que a gente tenha subsídios, com que a gente tenha condições a depois colocar todas as pastinhas uma do lado da outra e abrir, bom, esta me serve agora e esta também. Vou juntar estas duas e vou fazer uma terceira pasta melhor. E assim nós vamos caminhando. Agora a gente costuma dizer assim caminha a humanidade e assim nós vamos caminhando. E que bom que nós vamos fazendo esse processo, porque esse processo nos leva, nos esclarece pelas fases que nós temos nas nossas vidas, as nossas fases da alma, como eu digo, as nossas estações da alma. Então eu quero deixar essa proposta de pensamento, de reflexão com vocês. Se vocês considerarem importante, por favor, repassem para outras pessoas, que outras pessoas também possam ter esse mesmo questionamento. Se vocês quiserem, fico muito feliz, quiserem deixar um comentário, dar o seu curtir, cadastrar-se, não é? Na página também. Eu sempre vou ficar muito feliz, porque sempre vai me incentivar a trazer esse tipo, como eu digo, de minhoca da minha cabeça, de reflexão que eu costumo fazer no meu dia, para que eu possa compartilhar com vocês e com outras pessoas também. Porque eu considero realmente muito importante que nós paremos para analisar o que nós estamos vivendo.
E nós não precisamos analisar isso com dor, nem com rompantes apaixonados. Nós podemos analisar assim, de uma forma mais lógica, de uma forma mais fria, digamos, entre aspas, porque nós temos capacidade para isso. Nós temos condições de fazer isso. Ah, mas eu estou num momento muito tumultuado, tudo está dando errado para mim, as coisas não estão funcionando como eu queria. Mas na verdade eu sei como eu queria que as coisas estivessem funcionando. Então eu acho que é bem importante. Um primeiro passo é nós realmente serenarmos o nosso pensamento, serenarmos o nosso coração e definirmos aonde eu estou. Ter essa noção mínima, eu estou no meio desse campo, eu só vim uma vez no meio desse campo. Aonde eu estou? O que eu reconheço à minha volta? Que possibilidades eu tenho? E para onde eu quero ir? Então eu agradeço mais uma vez a companhia de vocês terem me escutado, vocês estarem aqui comigo no canal. E, de novo, se vocês considerarem que é importante outras pessoas também fazerem essa reflexão, eu convido vocês não apenas a se inscreverem no canal, quanto a compartilharem, o que vai me dar sempre uma grande alegria, porque é sinal de que realmente eu estou conseguindo transmitir alguma coisa que é importante para todos nós, enquanto humanidade, enquanto espíritos que estamos crescendo e evoluindo sempre, estarmos nos alinhando com o nosso próprio propósito de vida. Mais uma vez, muito obrigada. Desejo uma excelente vida, um excelente dia para todos. Namastê.